A paz do Senhor a todos. Amém. Aleluias. Hoje vamos cantar mais uma vez aqui, porque é incrível como Deus faz as coisas. Eu não gosto de prego, né? De dar a palavra quando eu sou chamado, amanhã você tem que pregar. Eu não gosto disso. Por quê? Porque não é que o soldado não esteja preparado para a luta, não é isso. Mas apenas é porque é o seguinte, você tem que saber o que é que Deus vai falar para você, para que o povo possa ouvir aquilo que Ele quer falar para o povo. Então eu tenho que buscar a presença de Deus, para saber qual seria a mensagem. Incrível não, porque o Espírito Santo de Deus é fabuloso. Há várias semanas eu já tinha recebido o convite para ser esse dia, e dia 1º, na terça-feira, também vou estar aqui. E eu, orando a Deus, Deus me deu em sonhos alguma coisa, mas tudo tinha a ver com o que foi cantado hoje aqui. Tudo. E ninguém combinou, mas eu vim orando, porque eu queria que Deus falasse aos nossos corações, cada um de nós, e cada um de vocês. E uma das coisas que Deus fez me abrir, e me comprovar, de que Ele estava ouvindo as minhas orações, durante todo esse tempo, para chegar aqui. Nós vamos cantar hoje aqui, vamos ficar em pé. Aliás, fique em pé se quiser. Eu fico caladinho ali, sentadinho, mas quando Deus toca no meu coração, aí é outra coisa. Aí eu não saio de mim e vou lá para o céu também, né? Além, vamos além. Vamos além? Amém, vamos além. Teve outra também, mas o além, eu quero que você vá além também hoje à noite. Você que está nos ouvindo hoje aqui pelo YouTube, pela rádio MC Brasil, você também possa estar nos ouvindo e também participando e indo além para os céus. Aleluia, Senhor, renda-te e derramar meu sim. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Vamos lá agora. Leva-me além.
um vivo morto, é? Você é um vivo morto? Ou é um vivo vivo? Ou é um vivo restaurado? Meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar a te dizer que estou apaixonada cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Ore aí pra gente. Aleluia. Oh Senhor, é tão bom saber que Tu Aleluia. estás aqui, Pai. É tão bom saber que Teu Espírito nos conduz. É tão bom saber, Pai, que nós preparamos a casa, preparamos a mesa, nos vestimos para vir, mas é melhor ainda saber que é o Espírito Santo quem está no controle, direcionando cada passo, direcionando cada momento, cada oração, cada palavra revelada. Eu sei, Senhor, que os céus estão abertos neste lugar. Senhor, manifesta a Tua glória. Manifesta, Senhor, manifesta a Tua vontade às nossas vidas, aquilo que nós precisamos ouvir. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Que não haja, Senhor, nenhuma resistência, nenhuma interferência, nenhum ruído que não seja a Tua voz neste lugar. Pai, que o pastor Jaime, Senhor, seja somente um instrumento usado de uma maneira afinada em Tuas mãos para comunicar aquilo que o Senhor quer, que a palavra entre os nossos corações e que os nossos corações sejam como terras férteis, Senhor, para ouvir essa semente e que ela cresça, Senhor, e produza fruto para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai celestial, Pai de amor, nós te pedimos agora sabedoria e discernimento para falar aquilo que Tu queres falar para o Teu povo, Senhor. Deus, se for qualquer coisa da minha boca que Tu possas fechar ou mudar de assunto, ou que eu possa esquecer, mas que seja só conforme a Tua vontade, Senhor. Pai, toca nos corações dessas pessoas que estão aqui, daquelas que estão nos vendo e que possam receber a unção do Teu Espírito. No nome de Jesus é que nós pedimos, na certeza de que Tu irás nos responder. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Poder sentar, poder ficar à vontade. Tenho certeza que uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje à noite é que Jesus está passando, Ele está aqui, mas vamos aqui criar, vamos imaginar, Jesus está passando e Ele ouviu um som maravilhoso, então Ele sentiu a unção de Deus aqui dentro e Ele resolveu entrar e ceiar conosco, o ceiar não de um alimento material, mas de um alimento espiritual. Ele estar aqui conosco.
E é isso que nós vamos entender. Olha, nós queríamos fazer, o desejo nosso você sabe que sempre quando eu vou pregar, eu tenho uma novidade, eu tenho um teatro, eu tenho uma coisa, mas não deu dessa vez. Não deu, porque foi difícil conseguir um caixão. Nós precisávamos de um caixão. Eu entrei em contato com dono de funerária para tentar me emprestar um caixão, e ninguém quis me emprestar. E eu disse: Deus, então tu não quer que eu leve o caixão para lá, não. Porque ia ressurgir uma pessoa aqui dentro do caixão. Mas deixa para outra oportunidade. Vamos ver aí o que é que vai acontecer, né? Então, a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para vocês hoje é o vivo morto. Você já viu morto? Vivo, aquele que ressuscita. Jesus é um desses, morreu e ressuscitou e está vivo, e está entre nós. Mas a pregação que eu queria falar era porque temos muitos vivos mortos. Mas como é que você pode ver isso? Você viu que nos cartazes que estavam chamando você para ouvir essa mensagem, veio atrás de mim um cemitério, porque lá estão muitos sonhos, os maiores sonhos estão ali dentro. Aquele que pensava em ser um médico, está ali dentro. Aquele que pensava talvez ser um astronauta, estava ali dentro. Talvez aquele que quisesse ser um pastor, está ali dentro. Aquele que quisesse ser um missionário, está ali dentro. E não tem como ele sobreviver mais para realizar o seu sonho. Ter sonhos, o vivo morto. A vida, o que é vida? Propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Modo de viver, conjunto de hábitos. E eu estava conversando também lá em casa, que eu olhando para mim, né? Porque eu tenho autocrítica. Então, lá em casa tem alguns espelhos, eu fico olhando, tem um espelho no meu guarda-roupa que é grande, e eu fico olhando e fico pensando, aquele homem que era forte, maravilhoso, gostoso, musculoso, hoje só tem pelanca. Só tem pelanca. E como a vida é interessante. A gente nasce pequenininho, bonitinho, fofinho, e vai crescendo, e vai ficando cada vez mais parecido com as características dos pais. E quando chega jovens, quando chega adolescentes jovens, já começam a ter os mesmos sentimentos e os mesmos comportamentos que nós fizemos e que nós nunca falamos para eles. Mas eles têm o nosso gene, eles olham, participam de nós, ele tem o nosso gene, o nosso DNA, e o DNA, ele vai trabalhando e vai formando. É por isso que às vezes nós vemos nos nossos filhos atitudes que olhamos para eles e ficamos pensando, olha, faz tudo que eu fiz, e às vezes faz até as mesmas coisas erradas que nós fazíamos. Eu me lembro que quando eu às vezes apanhava do meu pai, e às vezes o meu pai e a minha mãe brigavam, e às vezes quando eu ia me defender o casal, eu levei um murro do meu pai, caí no chão. Aí eu pensei, nunca mais eu vou querer ter isso na minha família, nunca. E graças a Deus nunca tive, mas eu apanhava.
E às vezes, quando os meus filhos começavam a fazer alguma coisa errada, aí eu começava a bater neles. E eu tenho uma filha que é meio geniosa, e eu dava uma surra nela e ela não caía uma gota de lágrima. E não chorava e ficava. Aí eu dava mais, eu me arrependi nesse dia, foi um dia tão triste para mim, porque eu me arrependi. E eu dava mais, aí disse, você vai chorar. E eu dava mais, e ela aguentou, calada. E não chorou. E eu desisti, porque senão eu ia machucar minha filha. Mas depois eu comecei a pensar, e me lembrar, eu também apanhava. E eu falei que não queria fazer mais aquilo. E eu estava fazendo aquilo. Estava tomando as mesmas atitudes que os meus pais faziam. Você deve estar se analisando agora e vendo a sua vida em relação ao seu pai, o que o seu pai fez com você, e você na sua família está tomando atitudes que o seu pai ou a sua mãe faziam, que não eram bons. Mas nós temos que viver. E esse vivo, morto, é porque nós temos que restabelecer a nossa vida com os genes de Deus. Nós temos que ser vivos, e não vivos, mortos. Vivo, no contexto dos seres vivos, refere-se a qualquer organismo que demonstra sinais de vida, como crescimento, reprodução, metabolismo, capacidade de responder a estímulos. Em resumo, vivo é a característica que distingue os organismos que têm vida daqueles que não têm, como rochas ou objetos. E às vezes a gente começa a ver, e o que seria morte, então? Se você for ver, dependendo das pessoas, e da crença delas, ela tem um velório. Você já sabe quando a pessoa, naquele velório, ela era crente ou ela não era crente. Porque quando ela não é crente, parece que a desgraça aconteceu e que ele lá, aquele corpo, aquele envelope que estava lá, mas não tinham certeza para onde iria, para onde foi. Mas todo mundo fica gritando e chorando, querendo que ele volte, às vezes abraça ali e corre, e é um correndo para um lado, para o outro, é sofrimento para um lado e para o outro. Aí você vê um velório do lado desse aqui, que é um velório onde é uma pessoa crente. Você vê lá louvores, agradecimento, palavras. Eu já disse até a minha esposa, já disse para vocês também, que vocês já são inscritos no meu testamento de nada, não tem nada, mas no testamento de que, como eu quero, quando eu falecer, saiba de uma coisa, façam uma festa na igreja, leva-me além, porque eu já estou no além. É isso. É alegria, é de saber que eu estou no lugar melhor do que eu estava. E morte é uma interrupção definitiva da vida, de um organismo, fim da vida humana. Depois da morte, não tem mais o que fazer. Você não vai ter que fazer nada, você não vai poder mais aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, você não vai para um canto onde você vai ter um purgatório e vai ter sofrimento para que haja arrependimento. A Bíblia não fala nisso.
Você morreu? Morreu. Lá em Hebreus capítulo 9, não tem ninguém aí não, mas vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus capítulo 9, vamos ver se vai dar tempo de chegar aqui. O Uriel sempre é o gigante, né? É o nosso artista. Olha aí, é demais. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Olha, só tem um jeito antes da morte, porque como aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Você morreu, acabou, não é? Acabou tudo. Existem dois tipos de vida: a vida orgânica, a secular, e existe a vida espiritual. Você morreu, quando você morre na vida orgânica, acabou. Mas existe a chance de você nascer na vida espiritual, não morrer também na vida espiritual. É por isso que é o vivo morto. Você viveu, morreu, mas não estava vivo depois. Por quê? Porque você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E eu falei do sonho. Do sonho. Você vai localizar aqui mais ou menos, na Avenida Guanhambi, ali pertinho do viaduto, do lado direito, sempre tinha circos, tinham coisas, eventos, e tem um terreno grande lá, tudinho, e era naquele local, Deus me leva para aquele local, onde ali é um ponto de ônibus muito movimentado, e não tinha muro aqui na frente. O sonho foi esse, não tinha muro, mas tinha uma igreja lá dentro, e eu estava passando por lá e resolvi entrar, porque Deus me mandou entrar lá, para dar uma palavra, e eu entrei, e fiquei sentado olhando, e olhando o movimento das coisas, do que estava acontecendo. Era desorganização para esse lado, era desorganização para aquele outro lado, era gritaria de uns para o outro lado, era o pastor falando aqui, ninguém dava ouvido, pior do que a assembleia, ninguém dava ouvido, mas aí chegava alguém e falava com o pastor, na pregação alguém chegava e interrompia o pastor, e todo mundo ali, e ficavam, baldeação, aqui no Ceará, baldeação, né? Baldeação, é coisa que, confusão, e o pastor, na hora da mensagem, resolve sair, porque tinha que resolver um problema, e ficou lá, e disse, Jaime, dá a mensagem aí, e antes de dar a mensagem, eu ficava olhando como é que eu ia fazer, e entraram 3 pastores, entraram, e eu ficava naquelas ali, tentando ir também ou não, e o pastor, eu comecei a olhar a combinação deles, para que ele pudesse entrarem e tomar a atitude naquele culto, e os 3 começavam a conversar, mas eu comecei a tentar ouvir o que eles estavam conversando. Eles estavam planejando dar um golpe naquela igreja. Aquela igreja eu não conhecia, aqueles 3 pastores, mas eles estavam dispostos a dizer, não, vamos tentar aqui enganar, tu é o pastor tal, eu sou o pastor tal, vamos lá entrar, e começaram a tentar fazer com que as pessoas se acalmassem, e tentaram fazer ofertas. Aqui eu não vou falar nada em relação a ofertas, certo? Mas eu estou dizendo o que Deus falou, o que mostrou ali. Vamos ganhar. São pessoas
que a gente vai pedir dinheiro, vamos embolsar o dinheiro aqui e vamos sair de fininho aqui. E depois eles saíram e eu fiquei tentando dar uma mensagem, e eu e a Leia, e nós começamos a tentar organizar pré-adolescentes para um lado, pessoas para outra, tentar ajeitar, para ver se nós teríamos condições de termos uma igreja eficiente. Aí veio a mensagem: o vivo morto. Tem muitas pessoas que estão vivas, mas que muitas morreram. Vamos tentar lá também. Tem outra passagem, para que vocês possam entender, porque tem que ser rápido, porque é muita coisa e eu vejo pelo menos uma parte vai, né? Uma passagem, quando Israel não queria, aliás, Israel não queria mais aquele juízes, ele queria agora um rei. Eles queriam um rei, porque todas as cidades aos redores tinham reis, e eles queriam, e aperrearam o profeta Samuel, para que fossem dados um rei, não é? 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 a 23, a passagem bíblica que descreve o afastamento de Deus de Saul, é encontrada em 1 Samuel capítulo 15, você vai ver que Deus entrega aquilo que o povo quer. Se o povo não escolhe bem, sofre as consequências, e infelizmente sofrem aqueles que são bons e aqueles que são maus. É o que nós sofremos no dia a dia, quando nós não escolhemos bem os nossos governantes. Se não escolhermos bem os nossos governantes, porque Deus diz o seguinte, honra também aqueles que são governantes, porque a escolha foi dada pelo povo, e o povo ali queria um rei, e foi escolhido Saul. Deus então concordou com o povo e entregou Saul como rei, para que pudesse reinar naquela redondeza. Capítulo 15. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me. Olha, preste atenção, quem está dizendo para Samuel? Deus, o Senhor. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Olha, o povo pediu, Deus deu, mas Saul, não fez o que Deus mandou, mas ele era constituído rei, certo? Mas Deus, olhando para ele, por que foi que ele não obedeceu a Deus? Você vai ver no texto, que nós vamos ler, você vai ver que Deus mandou destruir um povo, e Deus disse que não sobrasse nada, não ficasse nada, todo o povo fosse sacrificado, e também todos os animais. Deus mandou? Mandou. E quando Deus manda, Ele não quer que ninguém desobedeça às suas ordens. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque nós temos aqui os mandamentos
que Deus tem mandado para nós. E se nós não cumprirmos essa palavra, também Deus poderá nos rejeitar. E por isso, tem muitos vivos mortos dentro das igrejas, que estão junto aqui, mas estão mortos espiritualmente. Diz o seguinte: arrependo-me de haver, vai. E madrugada Saul para encontrar, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Saul cumpriu a palavra? Não cumpriu. Deus te pergunta hoje: tu estás cumprindo a minha palavra? Ou você é um vivo morto dentro da igreja? Você está cumprindo a palavra de Deus? A palavra de Deus não é aquela que nós escolhemos. Você vai ver aqui mais na frente. Não é o que nós escolhemos. A palavra de Deus é o que Ele quer para nós, já que nós tomamos uma decisão de sermos servos e filhos dEle, através de Jesus. Então disse Samuel que balido, pois, de ovelhas, que balido, né? Azoado. Pois de ovelhas é esse aos meus ouvidos, e o mungido de vaca que ouço. Pode ir. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Vacas, né? Ovelhas. O que é que Deus tem te dado? E o que é que Deus tem dito para você destruir, para você se afastar, para você isolar, para que você possa ter uma vida bem-sucedida com Deus, com o Senhor? Deus mandou destruir totalmente, né? Pode passar. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Saul perguntou a Samuel, a Samuel: fala, o que foi que Deus falou? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Pode ir. E enviou-te o Senhor a estes caminhos, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles, até que mate todos. Aí eu fico pensando aqui, quantos deusezinhos, quantos amalequitazinhos nós temos nos nossos corações, que ainda faltam ser matados,
destruídos, para que possamos chegar na frente do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quantos amalequitazinhas tem? Porque Deus mandou destruir os pecadores, os inimigos de Israel, os inimigos de Deus. E quantas coisas nós temos nos nossos corações que atrapalha a nossa comunhão com Deus, e que estamos criando aqui os nossos amalequitazinhos. Pode ir. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançastes ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Pode ir. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Outra coisa que Saul fez: segurou o rei, não matou o rei, trouxe o rei para cá. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Mas o povo trouxe de despojo ovelhas e vacas, o melhor do intérgito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele pensava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, Saul estava fazendo a vontade de Deus? Não. Saul estava fazendo a vontade dele, do que ele queria. Vamos lá mais um pouquinho. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que gordura de carneiro. O que é que ele fala lá? Que o que? Para ter prazer em holocaustos e sacrifício? Não. Como em que se obedeça a palavra do Senhor? Deus não quer sacrifício, meus irmãos. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer obediência. E quantos de nós somos desobedientes e cantamos um corinho aqui: leva-me além, Senhor, leva-me além. Mas como você pode ir além se você está dando sacrifício que não agrada a Deus? Se você está faltando matar uma amalequitazinha que tem no seu coração, para que você possa receber a bênção, porque Deus se alegra com louvores e com obediência, e não com sacrifício. Vamos sacrificar, e logo simplesmente Saul estava preparando, porque separou também alguns animais para holocausto, mas não era para Deus, era para ele, para a glória dele. Mas como eu devo seguir a Deus?
E aqui eu vou falar uma coisa meio polêmica. Mas se Deus pediu que eu falasse, eu vou falar. Às vezes o profeta, quando vai falar, ele fala uma coisa que as pessoas às vezes não concordam, mas alguns concordam. Eu fiquei imaginando Jesus passando. Ele passava com talvez a sua vestimenta, passava assim na porta de uma igreja. Aqui não estou falando de denominação A, B ou C. Eu vou dizer algumas denominações, mas não estou dizendo que vai ser aquela, ou que não vai ser aquela. Jesus passando, aí tem duas pessoas que recebem lá na frente, abre o portão, abre a porta, pede para que ele possa entrar, e ele dá um passo dentro da igreja, cumprimenta aqueles que estão recebendo, cumprimenta-os, e ele olha, porque Deus não olha as coisas, Deus olha o coração. As atitudes passam, mas o coração é que fica gravado. Aí ele olha aquela igreja e começa a ter coisas que não são dos ensinamentos dele. Ele dá meia volta, sai da primeira igreja. E o irmão ou a irmã que está na porta diz: aqueles que ficam, mas irmão, mas por que você já vai embora? Fique mais um pouquinho. E ele sai, diz: eu não estou aqui. Jesus fala para aquela igreja: eu não estou aqui. Mas aí ele passa noutra igreja, lotada de crente. Jesus, do mesmo jeito que fez, tentou entrar na igreja, aí, vamos entrar na igreja. E ele dá um passo adentro e olha as igrejas, olha a igreja, olha os irmãos, muitas daquelas pessoas levantando seus braços e louvando e dançando, vibrando, o conjunto maravilhoso, com técnicas vocais, com instrumentistas profissionais, e vem. Ele olha: não estou aqui, e sai. Mas todos vivos, mas estavam mortos para Jesus. Todos vivos. E Jesus não cansou, foi para outra igreja. E Jesus foi lá, e quando foi ver, era um estádio lotado de gente, lotado de pessoas. Jesus, do mesmo jeito, pediu para entrar, e as pessoas: pois não, entre, é um prazer recebê-lo aqui. Mas não sabiam quem era Jesus, não sabiam, nenhuma dessas igrejas sabiam que era Jesus, mas Jesus entrou e foi, estádio lotado. Jesus olhou assim, olhou, maravilha, oração,
Mesmo jeito, um conjunto maravilhoso, maravilhoso. Tinha algumas pessoas que estavam ali orando, glorificando ao Senhor, e Jesus começou a alegrar-se em ver um grupo de pessoas, mas olhou e disse: eu não estou aqui, eu não estou aqui. Jesus saiu e foi para outra igreja. E Jesus, entristecendo o seu coração, porque viu que tinha muitas pessoas vivas, mas espiritualmente mortas. Jesus pega, sai e vai para outra. Chega numa outra média, uma igreja média. Aí na igreja média, eu vou até tirar uma brincadeirinha aqui, porque quando eu fui para uma igreja há 2 anos atrás, que eu já estava com dificuldade de visão, a minha filha me levou, e nós fomos lá assistir o culto, e quando eu fui entrar, aí eu já não enxergava nada, eu já não via nada. Peraí, minha filha, peraí, me dá o teu braço aqui, porque eu não consigo ver nada, enxergar, eu não estou vendo cadeira, eu não estou vendo ninguém, eu vou cair aqui com alguém, me leva, vai me levando. E ela começou a me levar, e conseguiu uma cadeira para que eu pudesse ficar sentado. Eu fiquei sentado, eu não via nenhum dos irmãos, tentava olhar o rosto de alguém, não por causa da minha visão, mas porque era tão escuro que eu tentava olhar e não conseguia olhar. Mas resolvi ficar aqui e tentava olhar. Aí quando eu olhei para frente, aí era outra coisa, era um show. Eu não sabia que eu tinha ido para uma igreja, eu pensei que fosse um show. Não sou contra nada disso, de luzes, refletores, não sou contra, que até na igreja que eu pastoreava também eu coloquei, mas era mais valorizado o jogo de luz, o cenário, do que o meu Jesus. Jesus pega, tenta entrar lá, e começa a olhar, e ele olha, também encontrou algumas pessoas, que estavam vivas, mas vivas mesmo, glorificando a ele, e tinha muita gente viva, morta. E Jesus pega e diz assim: eu não estou aqui, e saiu, e ficaram lá do mesmo jeito, glorificando, fazendo, foram lá. Jesus passou aqui na Betel, aí estava lá a irmã Silvia, o André, os diáconos daqui estavam na porta, aí, vamos entrar, e Jesus dá o passo para frente, para um pouquinho, a nossa ministra Paula estava cantando aqui, nosso instrumentista maravilhoso, Newton, estava tocando, ele olha, aí de vez em quando, a Marina, o Uriel estão lá tocando, filmando, o Mateus às vezes trabalhando na mensagem, levando o texto, e Jesus olhando.
Olhava assim, dizia assim: "Sabe, aquele ali é irmão Cláudio. Ai, está ali. Olha." Aí começava a olhar as pessoas, e reconhecendo algumas pessoas. Passou um tempo ali na porta, olhando, e estava tendo louvores aqui. Às vezes as pregações já tinham passado, Jesus olhando e pensando: e aí? E agora? Agora eu faço a pergunta a vocês. Jesus está na porta para participar e entrar conosco, mas Ele pega e olha. Que Jesus olhe o seu coração agora, que você pense no seu coração. Jesus entrou na igreja Betel ou não entrou? Será que o comportamento que Jesus vai tomar é igual às igrejas que ele passou e que viu muita gente, muitos crentes, e que eu creio que desses muitos crentes, talvez porcentagem desses crentes vão ser arrebatados, porque tem muitos vivos, mortos dentro da igreja, que tem um comportamento que não obedecem, que fazem aqui sacrifício, que fazem sacrifício para vir para a igreja, porque não tenho tempo, porque estou sem vontade. Não, hoje eu vou ver pela internet. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas desistem de obedecer e de fazer coisas para o Senhor, para fazer para alguns amalequitas, pequenos amalequitas que temos nos corações. Fica a decisão para você, da turma de Betel. Jesus entraria aqui ou não? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminados do mundo. E guardar-se o quê? Incontaminados do mundo. As coisas do mundo estão entrando na igreja, e estamos deixando o mundo entrar, e não o Senhor entrar. Romanos capítulo 12, 2. Romanos capítulo 2, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que deve se transformar, você que deve transformar o mundo. Se nós estamos sendo transformados pelo mundo, estamos fazendo como Saul, e desobedecendo aquilo que Deus tem nos dado, porque precisamos transformar esse mundo. Não podemos ser iguais aos outros. Jesus está na porta, principalmente agora na igreja Betel. Ele entraria
ou dizia: não, eu não estou nessa igreja. Vai depender de cada um de nós. Mas como seria? Porque o principal na igreja, a verdadeira religião, nós vimos. A igreja é cuidar de pessoas, é de cuidar da necessidade de cada um, é de compartilharmos as alegrias, é de compartilharmos a tristeza. Aí Deus olha e diz: estou contigo, cara, estou contigo, vou te ajudar. E a ajuda de Deus é melhor do que qualquer outra ajuda. Mateus capítulo 25, 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Pode ir. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, disse-lhe, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia, Senhor. Se você fizer a qualquer coisa para o seu irmão, você está fazendo para o Senhor. Você está matando uma amalequita do seu coração, um pequenininho que existia. Porque nós temos que viver a vida na igreja, uma vida de cuidar de pessoas, e não de materiais, mas de pessoas vivas, que respiram e têm necessidade de um vivo que está vivo, porque ressuscitou com Jesus no seu coração. Tenho certeza que Jesus está aqui, assistindo o nosso culto. Aleluias. Porque nós, pelo menos, queremos lutar para cuidar das pessoas que necessitam, do sofrimento de cada um. Mate o amalequita que está no seu coração. Mate! Não traga nenhum rebanho, nenhuma ovelha, mesmo que ela esteja gorda e seja lhe oferecida coisas boas, mas que sejam do mundo, não traga para a igreja, não traga para a sua vida. E a igreja, você sabe quem é a igreja? Não é a igreja Betel, não, é a igreja, nós somos igrejas, nós. E por isso é que nós estamos fortes no Senhor. Aleluia, Senhor. Se nós deixarmos de fazermos a um desses pequeninos, irmãos, a mim o fizesse. Se nós fizermos a cada um, o Senhor está junto conosco. Amém? Amém.
Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque estamos a cada dia matando a mariquita dos nossos corações, para que Tu possas reinar e estar junto conosco, Senhor. Deus, cantamos tantas coisas hoje. Quero ser um vaso por Ti, Senhor. Quero ser transformado, mas para isso, Senhor, nós queremos primeiro Te pedir perdão pelas nossas atitudes. Perdão, Senhor, se não fazemos aquilo que Tu tens ordenado na Tua palavra para seguirmos os Teus caminhos, mas queremos ser transformados para a Tua glória, Senhor. Queremos ser um vivo e não um vivo morto na igreja, Senhor. Paizinho, Tu conheces os corações das pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão aqui na igreja também hoje, e estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, e Tu também está conhecendo o coração de cada um deles. Tu está atendendo os seus pedidos, os seus perdões também Tu está concedendo a cada um deles, porque eles querem se transformar. Sabemos, ó Deus, que a luta é grande, mas a vitória ainda é maior, porque estamos contigo. Pai, enche-nos do Teu amor, e obrigado, Senhor, por ter escolhido a Igreja Betel para que Tu pudesses participar e entrar e ceiar conosco aqui também. Vem estar conosco, Senhor, no nome de Jesus é que eu louvo e Te agradeço. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Se você ainda não tem Jesus no seu coração e quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje à noite, levante seu braço, eu quero orar por você. Dê um sinal, eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer aceitar a Jesus hoje como Senhor e Salvador? Amém. Que Deus dê outra oportunidade, se você ainda não aceitou. Você que precisa se reconciliar com Deus o mais rápido possível e quer se reconciliar com Ele, eu quero orar também por você. Se você quer, levante seu braço, eu quero orar por você no nome de Jesus. Se você quer se reconciliar, amém, Deus te abençoe. Tem mais alguém que queira aqui levantar? Amém. Tem mais alguém que queira levantar a sua mão e dizer assim: olha, eu quero me reconciliar com o Pai, quero estar junto com Ele, quero matar os amalequitas que existem no meu corpo. Aqui, se você que levantou o braço quiser vir aqui à frente, só se você quiser, eu queria orar por você aqui. Não é obrigado, mas se você quiser, eu quero orar por você no nome de Jesus. Amém, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar. Aleluia, Senhor. Tem mais alguém que queira? Aleluia, Senhor. O milagre ainda é hoje. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só Aleluia. todo poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia, Senhor. Santo, santo. Remove a minha mente. Aleluia, Senhor. Santo, Chama santo, pelo santo. Aleluia. Muda minha história, ressuscita os meus
Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens feito maravilhas aqui hoje à noite, Senhor. Pai, Tu conheces aqui o coração. Tu sabes o quanto ela te ama e quanto Tu amas a ela, Senhor. Pai, vem agora fazer da coragem, da ousadia para ela, para que ela possa transformar o mundo através da Tua palavra, Senhor. Usa para a glória do Teu nome, faz com que ela possa crescer em graça e em conhecimento da Tua palavra, Senhor, e que seja uma guerreira forte para matar quantos amalequitas venham pela frente. Ela vai vencer, Senhor, eu creio. Por isso, ó Deus, ela passa a ser uma viva agora no nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos muito por essa noite. Vem nos abençoar e nos guardar no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fui muito longe, deu certo?